Alguém me perguntasse, se eu tiver que ler apenas um livro que fale sobre o amor humano, que indicação eu daria? Eu não pensaria duas vezes. A Teologia do Corpo, de São João Paulo II, é uma das melhores coisas que tratam sobre o amor humano. Essa obra aqui, que é um pouquinho grande, né, para as pessoas hoje em dia que estão acostumadas a ler mais posts de Instagram, pode parecer um pouco pesado, mas é a principal obra que trata de maneira mais profunda tanto do aspecto filosófico, antropológico da pessoa humana, o significado de corpo, o significado do sexo, do amor esposo conjugal, da questão da fecundidade, que trata todos esses temas de maneira mais profunda. Realmente, uma obra como essa é muito difícil de surgir. E se essa mesma pessoa depois me perguntasse, então tá, parece interessante, me fala um pouco mais sobre isso, me fala em alguns minutos sobre o que essa obra trata. Claro que é um pedido um pouco ousado, né? Que resumia em um livro de 500 páginas em poucos minutos, mas o que eu diria para você que está interessado em saber mais sobre isso? Eu diria que a teologia do corpo trata sobre o sentido dos nossos corpos, como que nossos corpos expressam o amor e particularmente a relação entre o homem e a mulher e como nós podemos utilizar nossos corpos como expressão desse amor conjugal e expressão de amor a Deus. É uma coisa que pode parecer estranha a muitas pessoas, porque tem muito no meio cristão o pensamento que o corpo é mal, que o corpo é ruim. Mas essa é uma visão herética, que foi refutada já há vários séculos. Santo Agostinho já tratou dessa heresia do maniqueísmo desde os séculos V. E essa mentalidade já estava presente desde o início do cristianismo, com o gnosticismo, que, de forma bem geral, dizia que os corpos são como se fossem prisões, né? Que a nossa alma, que o nosso espírito deveria se libertar dessa prisão por meio de um conhecimento superior. Né? O termo gnóstico tem relação com isso, com conhecimento, esse conhecimento que nos libertaria dessa prisão material. Mas, se nós pegarmos desde o começo das Escrituras, o que nós vemos lá? Que o que Deus criou é bom. Então, se nós lemos no Gênesis, o que fala? Deus criou tal coisa, no outro dia Deus criou tal coisa, depois criou tal coisa. Então, eles sempre falavam, ó, viu que era bom, viu que era bom, viu que era bom. Quando chegou na criação do homem e mulher, o que Deus fala? Que era muito bom. E o que Deus cria ao criar o homem e a mulher, nessa linguagem simbólica das Escrituras? Deus cria o ser humano, a natureza humana, que é composta por corpo e alma. Então Deus, o que? Ele insufla aquele sopro vital, ele insufla o que? A alma no corpo, e aí nós temos a criação do ser humano. Então, se Deus criou o corpo, e a natureza humana é composta não só de alma, mas também do corpo, e Deus fala, ao criar o homem e a mulher, que é muito bom, então o corpo não pode ser uma coisa ruim. Essa confusão que nós temos hoje, de que essa noção que algumas pessoas têm que o sexo é mal, que é ruim, é algo impuro, que o corpo é ruim, é uma noção maniqueísta. O Maniqueu, um herege de vários séculos atrás, ele dizia que o mundo material foi criado por um tipo de demônio e que o mundo espiritual, que era a criação divina. Mas isso contradiz as próprias escrituras. Então, quando vemos a própria encarnação de Cristo o quê? Ele se encarnou num determinado momento da história. Então, se Deus assume a natureza humana junto com a natureza divina que ele já tinha desde toda a eternidade,
Como é que ele ia assumir algo ruim? Então o corpo não é ruim. O corpo é algo bom, mas nós muitas vezes pelo pecado usamos ele como? Usamos como algo que leva a fazer o mal. A gente usa o corpo de forma errada. E só essa distorção da expressão do verdadeiro amor é que é errada, e não o corpo em si. Tanto é que até no catecismo, no trecho, no parágrafo 1015, diz o seguinte: a carne é o eixo da salvação. Cremos em Deus, que é o criador da carne. Cremos no verbo feito carne para redimir a carne. Cremos na ressurreição da carne, consumação da criação e da redenção da carne. E nós vemos o que além disso? Que a carne é o eixo da salvação. Então, o que? Deus se encarnou na história. Cristo se encarnou, assumiu a natureza humana, e Cristo o que? Ofereceu-se a si mesmo no seu sacrifício na cruz. E o que estava na cruz? Era só a sua natureza divina? Não, estava lá o seu corpo, sua natureza humana, seu corpo, sua alma. Então, a gente tem que refutar essa ideia e essa noção que está muito impregnada na nossa cultura que o corpo é ruim. E São João Paulo II, ele, na época que era cardeal, ele escreveu, ele trabalhou com a tese filosófica, que ele já vinha desde vários anos atrás, trabalhando essa questão de amor humano. Ele atendia jovens, ele acompanhava jovens, era um tema que interessava muito a ele. E, durante o período que ele é cardeal, ele começou um trabalho filosófico, chamado Amor e Responsabilidade, que ele trata do ponto de vista filosófico sobre a questão do amor. E depois ele começa a escrever as suas catequeses de teologia do corpo. Que ele acabou sendo eleito papa, e o que ele fez? Ele pegou esses escritos, né, que ele já tinha feito e começou a apresentar na forma de catequeses por aproximadamente 5 anos, em 1979 e 84. Então toda quarta-feira tinha audiência e foi o primeiro grande projeto formativo dele, as catequeses sobre teologia do corpo. E depois o que foi feito? Então compilaram essas catequeses e fizeram o livro sobre a teologia do corpo. Então aqui tem em torno aí de são compostos por 139 catequeses, depois teve outras que ele fez, né, no caso nessa edição que eu tenho aqui da Eclese, tem 133 catequeses, mais 6 audiências públicas sobre o tema, né, que ele trata de forma simplificada. Essa obra ela pode ser resumida em 2 partes. Então uma parte ele foca sobre 3 palavras. Quando eu falo palavras nas escrituras, se refere ao quê? Palavras de Cristo. A frases, né? Sobre 3 palavras muito importantes nas escrituras, que ele delonga várias meditações teológicas sobre elas. Que é a passagem de Mateus 19, quando Cristo fala em relação ao adultério. Quando vêm e questionam ele, é lícito um homem se divorciar da sua esposa? E ele fala que Moisés permitiu isso pela fraqueza, dureza do coração do homem. Mas no princípio não era assim. Então na condição do homem antes do pecado original. Por isso que ele se refere no princípio. E Karol Wojtyla dedica várias e várias páginas para falar sobre o princípio, que a gente pode chamar o quê? Do homem originário. O homem antes da queda, antes do pecado. Como que era o homem, a natureza humana antes da queda. E o relacionamento do homem e da mulher antes da queda. Depois, Wojtyla vai falar sobre uma segunda passagem de Cristo no Sermão da Montanha, em Mateus 5, que ele fala sobre a questão do adultério do coração. Sobre a questão do desejo interior que o homem alimenta, que não é só a questão do adultério físico, mas do adultério do coração, né? Não só o adultério consumado fisicamente, mas essa questão desse desejo. E aí nós tratamos do homem histórico, do homem hoje, do homem decaído, só que também aí tem a redenção de Cristo. Então o homem histórico somos quem? Somos nós que fazemos parte do homem histórico, né? Nós estamos nessa etapa. E depois, João Paulo II vai tratar do homem escatológico. Escatom é uma palavra grega que se refere à questão aí do
fim, né? Escatom é essa etapa que nós vamos ter o quê? No juízo final e o que? A ressurreição dos corpos. Então, a questão no juízo final, em que depois da morte, o que ocorre com a morte? O corpo se separa da alma, mas no juízo final, o corpo vai voltar em unidade com a alma, seja para toda a eternidade no céu, seja para toda a eternidade no inferno. Então, essa questão da ressurreição dos corpos. E aí, ele trata dessa questão da glorificação. E na segunda parte da teologia do corpo, João Paulo II vai trabalhar as questões mais relacionadas ao sacramento do matrimônio, também ao celibato, porque o celibato é um meio também de expressão de amor, não sexual da forma como tem-se no matrimônio, mas uma forma de antecipação da glória dos céus. E ele vai tratar também sobre a questão das finalidades do ato conjugal, do ato unitivo e do ato procriativo, que sempre tem que estar unidas. Aí ele vai trabalhar longamente com reflexões sobre a encíclica de Paulo VI, a Humanae Vitae, que fala sobre a questão da paternidade, da maternidade responsáveis e da finalidade unitiva e procriativa que não podem ser separadas no ato conjugal. Então é um tratado completo sobre isso, essa questão de como nós podemos, por meio dos nossos corpos, expressar o amor divino. Porque nossos corpos, eles não são divinos, nós não somos deuses, mas Deus nos criou a sua imagem e semelhança e nós podemos amar de forma mais elevada, não separado dos nossos corpos, mas justamente usando isso, porque nós somos seres compostos de corpo e alma. E qual é a tese central da teologia do corpo de João Paulo II? Então, essa aqui é a tese central dele, que está no tópico 19,4 da teologia do corpo. O corpo, de fato, é só ele, é capaz de tornar visível o que é invisível, o espiritual e o divino. Foi criado para transferir para a realidade visível do mundo o mistério oculto desde a eternidade em Deus, e assim dele ser sinal. Então, essa passagem, ela é muito, muito, muito profunda. Porque, olha só, se a gente consegue compreender o significado dessa passagem, isso realmente é transformador. Porque, olha, o corpo, e só ele é capaz de tornar visível o que é invisível, o espiritual e o divino. Então, o corpo não é apenas algo biológico, fisiológico. O corpo é capaz de ser o quê? Um sinal. O que é um sinal? O sinal é algo que aponta para outra coisa fora dela. Então, se você vê, por exemplo, um sinal, uma seta, né, no trânsito você vê uma placa, e aquela placa tem um desenho. O significado daquele desenho não está nele mesmo, ele está apontando para outra coisa. Então o sinal é isso. Por exemplo, você vê uma placa e nessa placa tem um símbolo de E, estacionar. Então, qual que é o sinal que aponta aquela placa? É que naquele lugar você pode parar. Então o sinal aponta para fora, para alguma coisa que está além dela. Então o nosso corpo, ele é uma realidade visível, nós percebemos por meio dos sentidos, mas só ele é capaz de tornar visível o invisível, o espiritual e o divino. Então o corpo, ele expressa, ele torna palpável, vamos dizer assim, o que é espiritual e divino. E ele traz nesse mundo visível o mistério oculto desde a eternidade em Deus. Então, ele traz o quê? O mistério do amor divino está impresso por meio dos nossos corpos. Os nossos corpos manifestam esse amor divino e podem ser como sinais para a manifestação e compreensão desse amor. Então, nós somos o quê? Pessoas que são dotadas dos sentidos, 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar, olfato. E nós não somos anjos, seres puramente espirituais. Nós precisamos do corpo para que nós possamos o quê? Perceber, compreender as coisas. Os anjos não precisam dos sentidos externos, porque a ação deles é puramente intelectiva. Eles, ao contemplarem uma coisa,
Eles conhecem aquela coisa por completo. Nós não. Como temos o corpo, a gente tem que o quê? Se debruçar, estudar, refletir, utilizar os sentidos internos e externos. Então, a visão, a audição, a gente tem que, a cogitação, né? Tem que pensar sobre aquilo, meditar. E nós precisamos do corpo para isso, para a compreensão da realidade. E a partir dessa leitura por meio dos corpos e por meio dessa linguagem do corpo, que o corpo tem uma linguagem, nós podemos compreender melhor o significado dele e das nossas ações. Então, tem uma teologia do corpo. O que é uma teologia? De forma mais simplificada, é o que? É um discurso sobre Deus, tel e logos. Então, os corpos, por serem o quê? Sinais desse mundo espiritual, divino, então, eles entram na teologia. E a partir do corpo, que São João Paulo traz, é que nós podemos fazer teologia com os corpos, e nossos corpos, toda a Escritura fala deles. Então ele consegue, na teologia do corpo, tem mais de 1000 citações bíblicas que ele relaciona com os aspectos do corpo e do amor humano. Então o corpo, ele entra na teologia e ele tem uma história e um significado profundos. E por meio dele, tem uma correta forma de expressão do amor humano. E ele trabalha na teologia do corpo, nos aspectos tanto da natureza humana, do ponto de vista filosófico, tanto do ponto de vista teológico, de como essa expressão do amor divino em nós, como nós respondemos com os nossos corpos a esse amor divino, tanto em relação ao matrimônio, principalmente trata em relação à masculinidade e feminilidade, dessa complementaridade entre o homem e a mulher, e como que se expressa aí esse amor, e a questão também do celibato, mas ele foca na questão do amor conjugal, né? E como o celibato ilumina o matrimônio, e como o matrimônio ajuda a entender o celibato, dessa complementaridade. Então, essa obra aqui, ela é indispensável para a gente compreender melhor o significado do amor e do sexo e das nossas relações entre o homem e a mulher. E no mundo hoje, tão assolado por pornografia, por vícios, por usar as pessoas, a gente compreende melhor como que é essa expressão do amor, como nós podemos usar nossos corpos como um dom aos outros e não utilizar os outros apenas para a nossa satisfação. E essa forma de uso dos outros, nenhuma pessoa ela pode ser utilizada como um meio para um fim. Né? É o que ele trata também no Amor e Responsabilidade, uma das suas teses principais que ele trabalha, que é o quê? Haja de tal forma que nunca trate o próximo como um meio para um fim, como um instrumento. Então, a gente muitas vezes trata as outras pessoas como um meio, de forma mais descabrosa ou mais patente, e até de formas mais ocultas, de formas não tão patentes assim. Então, esse amor nosso tem que madurar de forma que seja um dom. O que é o amor realmente? É um êxodo, uma saída de si, é uma entrega. Então essa purificação do amor passa pela compreensão dos nossos corpos, do significado deles e dessa linguagem do corpo. Se você ficou interessado, então curta, se inscreva no canal que você vai ver aí vários materiais em relação à teologia do corpo que eu vou estar trabalhando também. E também recomendo que você compre essa obra e estude. Tem materiais mais simples que trazem de forma mais resumida, com uma linguagem mais simples, não é um livro tão fácil de ler. Então, o que eu recomendaria para quem quiser iniciar e não tem aí uma compreensão básica de filosofia e teologia? Começar por obras mais simples, como aqui Teologia do Corpo para Iniciantes, do Christopher West. Essa aqui é da editora Cultor de Livros. E tem também Teologia do Corpo em uma Hora, que foi escrita pelo Jason Everett, os dois são autores americanos. O caso do Christopher West, ele tem várias obras sobre teologia do corpo, inclusive ele é um dos fundadores do Instituto sobre Teologia do Corpo nos Estados Unidos, muito bom, ele faz retiros sobre isso, ele escreve várias coisas, é o principal especialista de teologia do corpo do mundo. Né? E ele escreve de maneira muito fácil, muito fluida para a gente ler. Tá? E é claro, aí para quem quiser partir para a própria teologia do corpo, então nós temos aqui, tem a edição da Eclésia, também tem outras
editoras, mas essa aqui eu acho que acredito que é a mais fácil de ser encontrada, né? E bons estudos e até a próxima.